E a pressão da torcida chegou até o ponto de ter ameaça de morte, enfim. Olha o que aconteceu com essa pressão em cima do presidente do Cruzeiro. Ô, pelo amor de Deus, deixa esses caras fazerem. Deixa acontecer, não, pelo amor de Deus, velho. Adeus batismo desse agora. Mas se esse Thiago Neves quer fazer isso, vai ter. Você já ouviu falar no futebol brasileiro que teve morte de jogador porque o time foi rebaixado? Nunca, né? Vai acabar acontecendo isso. Porque você tá ligado. A gente não entende, os caras jogaram bola. Até no início do ano era o melhor time, era não sei o que, depois pararam de jogar bola. Quando nós trouxemos o Ceni, se o Ceni tivesse ficado, nós não estávamos nessa situação. Tava, com certeza, aconteceu. Tá vendo? Vamos ver cá, o presidente, o que disse se uniformizar, deve ser uniformizado, é gravíssimo, é gravíssimo, tem que identificar que tem uma câmera, identifica o cara e proíbe o cara de entrar nos Jogos Cruzeiro, ponto. É caso de polícia. É caso de polícia. É caso de polícia. Boletim de ocorrência contra ele. E o presidente ainda dá ouvidos para um cara desse. Ainda Mas tem medo, né, Xandão? Tem medo. Ah, tá com medo, tá todo mundo com medo. Cara, ele é o presidente. O que Eu sei que é presidente, no Brasil, o que me irrita no Brasil é o seguinte, os presidentes são futeboleiros. Como é que o presidente nessa situação, ele tá sabe, ele de tem que cara... se expor, ele pode se expor. Ele tá de cara limpa no meio dos uniformizados. Ele está dando satisfação pro torcedor, para um grupo de torcedores, ele está dando satisfação pro torcedor, diferentemente de vários outros que se escondem atrás, e a gente critica. E a gente critica também. Agora, ele trata com naturalidade. Você reparou como ele trata com naturalidade? Desse jeito é satisfação. Peraí, O cara ameaçou de morte e ele ficou de boa. se espantou. Nós vemos um grupo de torcedores cobrando. O presidente vai até esse grupo de vândalos e não sabe o que ele receberia. O que me surpreende é a reação do presidente não ter olhado e É isso, como assim, exatamente. Cara? Porque o cara, é um absurdo, isso é um absurdo. Essa pessoa, tá aí, ela falou claramente. E acho que foi a mesma pessoa que gravou, hein? Me parece também. Parece que foi a mesma pessoa que gravou. Você já viu morte de jogador por causa de rebaixamento? Não. Pode acontecer. E o presidente, do jeito que ele tá, o que ele estava falando, bota de novo aí se quiser. O que ele estava falando, ele continuou a falar. A inflexão de voz dele não alterou em nada. Entrega o que ele estava falando. Agora, a gente tem que lembrar. A direção do Cruzeiro, nem a que estava aí, nem a que está agora, nem a que estava, não tem moral nenhuma para cobrar jogador. Vitor, a verdade é essa. A verdade é essa. Vamos acompanhar de novo esse vídeo, que é um vídeo de intimidação de torcedores contra jogadores do Cruzeiro, até o próprio presidente também. Ô, pelo amor de Deus, deixa esses caras fazerem. Deixa acontecer, não, pelo amor de Deus, velho. Adeus batismo desse agora. Mas se esse Thiago Neves quer fazer isso, vai ter. Você já ouviu falar no futebol brasileiro que teve morte de jogador porque o time foi rebaixado? Nunca, né? Vai acabar acontecendo isso. Porque você tá ligado. A gente não entende, os caras jogaram bola. Até no início do ano era o melhor time, era não sei o que, depois pararam de jogar bola. Quando nós trouxemos o Ceni, se o Ceni tivesse ficado, nós não estávamos nessa situação. Tava, com certeza, aconteceu. O presidente, se o Ceni tivesse ficado, e por que o senhor mandou o Ceni embora, então? Mas o que é isso? Não, ele mandou embora porque ele fechou com o elenco. A gente tem que lembrar. Porque ele fechou com o elenco. Gente, a gente tem que lembrar. Esse senhor que apareceu aí, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. Wagner Pires, ele entrou na justiça para trazer o Itair de volta para o clube. Não, atenção, a Justiça Mineira falou, o Itair tá fora do clube. Ele entrou na justiça para trazer o cara de volta. Que moral esse cara tem para reclamar de alguma coisa? Zero. A direção do Cruzeiro não tem moral na cara para falar. Não tem. O Thiago Neves, ele fala do Ceni aí. O que o presidente falou quando o Ceni boicotou, quando o Thiago Neves boicotou o Ceni ao vivo em rede nacional depois do Inter e Cruzeiro? A direção do Cruzeiro fez o quê? Deu moral pro jogador. Deu moral pro jogador. Não tem moral na cara pra reclamar. Não tem moral na cara pra reclamar. E pode, se quiser entrar no ar, só ligar aí, pô. Eu falo isso pra cara de qualquer um. Todo mundo concorda com você. Agora, isso aí não dá permissão pra que esse idiota ameace ninguém de morte. Não, mas isso aí é outra coisa. Isso aí é caso de polícia. Isso aí, ó. Isso aí é nos dois sentidos. 190. Do Itaí e do Pires com esse vagabundo. São 90. Eu tive mais certeza ainda, revendo o vídeo, eu tive mais certeza ainda que foi o próprio torcedor
torcedor que gravou o vídeo. Como diria o outro, ele produziu prova contra si próprio. Mas não mostra cara dele. Mas não mostra Não, mas não mostra, mas as pessoas sabem quem é. A galera tá participando com a hashtag Último Lance, o Ceará se ganha hoje, enfim. O dono do Titanic disse que nem Deus afundaria o navio. Um cruzeirense disse a mesma coisa, não brinquem com essas coisas. Márcio Câmara, o Cruzeiro já caiu. Né? A galera tá mandando mensagem e a gente continua recebendo. O Cruzeiro não ganha nunca pro Vasco, diz Levita, Diego, enfim. Vasco não ganha 3 jogos em São Januário, viu? O Vasco precisa voltar a vencer em casa. O Zezé Perrella voltou pro Cruzeiro, sabe? O Zezé Perrella não pode ser parâmetro para ninguém em relação ao futebol, ponto. Mas ele voltou pro Cruzeiro para afastar essa diretoria. Então, o Wagner Pires de Sá, no momento, ele é um presidente apenas no papel. Claro, porque ele é um presidente decorativo. Ele é uma rainha da Inglaterra. Exato. Ele não manda mais nada. Quem manda agora é o Perrella. E se o Cruzeiro escapar, que não vai escapar, na minha opinião, mas se o Cruzeiro escapar, provavelmente ele vai ser afastado, o presidente. Já tem uma decisão que, terminado o campeonato, vai ser uma candidatura, inclusive chapa única, de aclamação de um candidato que inclusive é dono de uma rede de supermercado, agora eu não me lembro o nome, que já está definido, que já está definido isso. Agora, foram buscar o Zezé para apagar incêndio. Exatamente. O Zezé Perrella, que perdeu a eleição, o grupo dele perdeu a eleição. Aliás, você falou do Perrella? O Cruzeiro está aí, o Cruzeiro está onde está por méritos. Ele fez de tudo, ele fez de tudo para estar onde está. Olha aqui, ó, você falou no Perrella, e a gente vai mostrar aqui para quem não ouviu ainda, muita gente já ouviu, mas muitos podem não ter ouvido. O Thiago Neves, que é um dos símbolos desse Cruzeiro, né, em todas as acepções da palavra, ele enviou um áudio para o Zezé Perrella e esse áudio acabou vazado, a gente não sabe ainda. Vazado não. Então, calma. Porque se o áudio foi pro Zezé, não foi vazado. O Zezé soltou isso. Ou então vão dizer que hackearam o celular do... Eu coloco outra possibilidade. Eu até falei no de placa. O Thiago Neves pode ter falado, rapaziada, eu como líder aqui do elenco, eu encaminhei pro grupo, encaminhou o negócio pro grupo, mas eu conversei com ele. Aí o jogador também pode ter passado. Vamos ouvir o áudio, então, do Thiago Neves? Vamos lá. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. Você viu, né? O cara mandou uma mensagem pra cobrar o salário. Isso. E aí no meio ele fala, não precisa da premiação extra. Ou seja, o clube está atrasando o salário, mas está prometendo dinheiro por fora. É isso. Foi assim no Inter. Aonde isso vai parar, gente? Mas só uma coisa, a gente tá... O Thiago Neves é merecedor, inclusive de mim, eu critiquei acho que umas 12 bilhões de vezes o Thiago Neves, fora e dentro de campo, ao longo da carreira. Mas assim, tem um lado que aí, nesse áudio especificamente, o problema não é o conteúdo, porque ele tá cobrando uma coisa que é de direito dele e dos companheiros. Tem uma coisa que me incomoda. Tem uma coisa que me incomoda nesse áudio. Nesse áudio? Nesse áudio tem uma coisa que me incomoda. Quando ele diz assim... se a gente não ganhar do CSA também, pelo amor de Deus. Ele tem razão. É uma coisa que você fala intimidade com alguém, cara. Mas ele tem razão, cara. Não era pra vazar, né? Mas pra mim é um pouco de sinal de arrogância do Thiago Neves. Eu não acho, eu não acho. Ele motivou o CSA, O áudio vazou depois do jogo. Depois do jogo. Não foi antes, não? Acho que foi, não. Foi depois. Foi depois do jogo. O áudio vazou depois do jogo. Pra mim, o Thiago Neves... Não, tô dizendo. O áudio ele é de antes do jogo, mas o vazamento, e esse vazamento mas o Thiago Neves, na situação que o Cruzeiro tá, ele não pode falar isso de ninguém. Aliás, pro cara que ele tem conhecimento de anos. A mim me incomodou muito, eu acho que muitos cruzeirenses também, quando o Thiago Neves deu aquela entrevista falando que ele poderia jogar no Corinthians, que ele deu risadinha pra caramba na entrevista, isso era antes do jogo contra o Avaí, antes de Cruzeiro e Avaí, meio que assim, agora eu já posso rir mesmo, que eu vou pegar o Avaí, vou pegar o CSA em casa. A confirmação na tela
aqui, ó. Thiago Neves está fora do jogo contra o Vasco. Isso, essa é uma ótima notícia, que o Thiago Neves me incomoda com esse tipo de Cara, eu acho que o ápice da temporada do Cruzeiro, pra mim, o momento de virada foi aquela semifinal Inter e Cruzeiro, aquela entrevista que o Thiago Neves dá dentro do campo à TV Globo. Beira-Rio. No Beira-Rio. 3-0. 3-0. É impossível um clube que tem condição moral não fazer nada com o atleta. Não. Ele queimou o treinador que tinha 2 dias, sei lá, 2 semanas, não sei quanto tempo de trabalho. Não só ele. Não, ok, não mas só ele. mas foi ele que botou a cara, cara. Exatamente. Ali, ele é o símbolo. Porque ele é o símbolo nesse momento. Alguém do Cruzeiro deveria chegar e falar, Thiago, pô, beleza, você deu o título de Copa do Brasil, isso aqui, mas não dá. Não dá. Nesse momento a gente vai ficar com o Rogério Ceni. Aí vem agora o presidente dizer, se ele tivesse ficado com o outro, não tava assim. E não fez nada. Sabe por que não fez nada? Porque não tem condição moral de cobrar, pô. Ele está descompromissado com o Cruzeiro, mas não só o Thiago Neves, é por isso que o Cruzeiro está nessa situação, com a gestão pífia comandada pelo Pires de Sá e também o Itair Machado, que fica mais preocupado de ser mandado embora para ter a multa rescisória, que é o valor alto desses jogadores do Cruzeiro, que certamente não ficam para a temporada, independentemente de Série A e Série B. Acabou. Pessoal, os jogadores, eu continuo afirmando, eles mandam. Aí quando o jogador olha para o lado e vê que o dirigente que te comanda, certo? Ele é um corrupto. Ou ele é acusado, ou ele está fazendo sacanagem. E o dele está atrasado. Exatamente. E o dele está atrasado. Aqui, ó, o que está acontecendo com o Cruzeiro é igual, e tudo igual, inclusive com a chegada de um treinador faltando 3 jogos. Exato. É o Inter de 2016. É tudo igual. Tudo igual. Então é o seguinte, quando o jogador olha, vamos rápido, quando o jogador olha para o lado, Precisa falar. viu, e vê que há corrupção na diretoria, Claro. os caras largam. E o dele tá atrasado. Os caras largam. E só vai escapar se a molecada resolver, viu? Contra o Vasco. A molecada que o Adilson tá colocando. Inclusive, sobre isso, ô Pretzel, o Adilson Batista respondeu na sua coletiva de apresentação. Se é preciso afastar medalhões para tentar uma reação aí nessa reta final. Vamos ouvir o Adilson Batista sobre isso. Se você puxar um históricozinho meu, eu tirei o Darley do Grêmio, ídolo do Grêmio, 2003, tirei. Eu substituí o Roberto Carlos 10 vezes no Corinthians. Então, você já conhece a minha linha. Então, não é nome. Tem que jogar bola. Comigo é jogar bola. Já tá dado o recado, não tá? Falar forte assim é legal numa chegada, porque o Adilson tá precisando também, eu gosto muito dele. Eu não tiraria ele do Ceará. O Ceará tirou porque quis, eu não tiraria, ponto. Agora, ele tirou o Danley, é verdade, em 2003, tirou o Danley, tirou o Ronaldo e o Roberto e caiu no Corinthians. Porque quando ele tirou o Roberto, o grupo praticamente derrubou o Adilson no Corinthians. E outra coisa, o Rogério chegou com um discurso muito parecido com esse. Exatamente. E na primeira bola dividida, a diretoria ficou do lado de quem? Mas aí talvez tenha aprendido, né? Será? Pro bem da torcida do Cruzeiro, tomara que tenha, né? Porque na primeira bola dividida do Rogério com o medalhão, estourou em quem? No Rogério. Estourou no Rogério. Quase sempre no futebol brasileiro. Se tivessem contratado, vamos falar a verdade aqui, se tivessem contratado o Guardiola para comandar o Cruzeiro nessas últimas 3 rodadas, a gente não vai ver absolutamente nada diferente. Taticamente, a gente tem que só ver a questão de vontade desses jogadores. Até por isso que tirou os jogadores chinelinhos e colocaram a molecada aí. O Adilson Batista fez certo. Até o Abel falou isso. Até o Abel, cara, no momento que ele sai do Cruzeiro, a última declaração do Abel é nesse sentido. O Abel fala, eu tô saindo pra ver se um treinador chega aqui pra dar um choque. É só esse negócio de choque. Precisa de choque. Ele saiu também pra não ficar manchado pelo rebaixamento. Mas já tá manchado. Mas me estranhou muito o Abel ter aceitado ir pro Cruzeiro. Isso é que eu achei muito estranho. Mas agora já foi, agora não tem jeito. E o Adilson Batista é obrigado agora. O Mauro Betti me ensinou que ele vai trocar pneu com o carro andando. Né? Então vamos ver se essa troca vai dar certo, porque ele tem que mudar não só as peças, mas talvez um pouco a filosofia, a cabeça, implementar algo diferente só no papo, porque treino não vai ter. Tem que mudar a marca do pneu, né? Tem que mudar a marca do pneu. Pois é. O trabalho do Adilson terá exatamente 9 dias. 9 dias, porque são 3 jogos. Mas aí se salva o Cruzeiro, ele ganha um contrato por Não, sim, mas o trabalho agora do Adilson para salvar o Cruzeiro do rebaixamento é um trabalho de 9 dias, é um trabalho que não existe. A situação, no campo não existe. André, a situação é praticamente igual. O Inter, quando botou o Lisca para 3 jogos, tinha que enfrentar o Corinthians em São Paulo, o Cruzeiro em Porto Alegre e o Fluminense no Rio.
Com o rebaixamento aqui. E o Inter fez isso com o Lisca doido e não deu certo. Não, viu, perdeu pro Corinthians, ganhou do Cruzeiro no último minuto e foi pro Rio precisando ganhar do Fluminense, uma série de combinações. É o que pode acontecer com o Cruzeiro. É muito difícil o Cruzeiro escapar. Cara, só depende de si nesse momento. Sim, mas é difícil. Se o Cruzeiro cair, eu quero ver como é que vai fazer pra voltar. Com esse bando de laranja podre aí que vai querer sair. Com esse bando de laranja podre que vai querer ficar aí, eu quero saber, sem dinheiro, como é que você faz? Sem jogadores, sem dinheiro, você faz o que Zé Perrella já falou que o Cruzeiro antecipou as cotas de televisão até 2022. Não, ainda tem o seguinte, desde esse campeonato de agora, quando mudaram as negociações de TV, você não tem mais a cláusula paraquedas, que é aquela que o time que caía da primeira divisão, ele ficava no primeiro ano na B com a mesma cota da Série A. O Cruzeiro vai ter que sentar. O Cruzeiro vai ter que sentar com a detentora da Série B e negociar lá. Logicamente, para um time como o Cruzeiro, a detentora não vai pagar os 8 milhões que paga para todo mundo da Série B. Mas também não vai pagar os 100 que paga, os quase 100, os 80. Ela vai pagar 20. Ela vai chegar e vai lá, ó, tá aqui 40 e lamba os beijos. Não, se o Cruzeiro já antecipou... Cruzeiro com tudo pendurado aí. Se o Cruzeiro tudo pendurado. Veja bem, se o Cruzeiro já antecipou, né, essa informação não é minha. Em tese ele teria que devolver dinheiro. É isso. Em tese ele teria... Se ele antecipou, ele teria que devolver dinheiro. Ele vai ter que devolver. Não, eu duvido que a detentora pode ser que queira receber, fica empurrando para frente. Pode ser que não. Mas é isso. A cota da Série B para todo mundo, 8 milhões. Então quer dizer, os caras em uma gestão conseguiram rasgar o Cruzeiro. Não, mas não é uma não, né? Também porque o Cruzeiro tem coisa pendurada em FIFA, em muito tempo. Ok, mas a gestão Gilvan de Pinho Tavares... Terrível. Com o Alexandre Matos também. Então, mas peraí. Mas ela é terrível. Brasileiro. Então, exato, é aí que eu queria chegar. Aí você consegue pelo menos arrecadar uma grana dos campeonatos que o Cruzeiro conquistou. Agora, com o Wagner Pires, um campeonato de Copa do Brasil, apostou duas temporadas nessa mesma situação. Duas Copas do Brasil. Mas tentou mais uma vez essa temporada, se pendurou em grana e não conquistou nada. E aí fica devendo todo mundo e não consegue fazer nada. Pois é, o Cruzeiro, cara. Na tela tá escrito aí, o Thiago Neves, a gente reforça a informação, não enfrenta o Vasco da Gama segunda-feira em São Januário. Edema na coxa. Edema na coxa é a justificativa. E o Zezé Perrella também foi ouvido aí nessa apresentação do técnico Adilson Batista. Será que o Zezé Perrella, ele tá feliz com o elenco, com os jogadores? Ele acha que tem jogador ruim? Eu quero ouvir o Zezé Perrella. Fala aí. Vamos ouvir. É importante ouvir o Zezé Perrella, porque é o cara que... Claro que sim. O presidente... O Salvador, não é? O presidente é o Wagner Pires disse, mas o Zezé Perrella é o cara do Cruzeiro. O Zezé chegou com o rótulo, eu conheço de futebol, eu vou resolver. Coloca o Perrella no ar aí, por gentileza. Olha, o ambiente, por incrível que pareça, estava tranquilo. Estava tranquilo. Ontem, muita confiança dos jogadores, que nós íamos reverter isso e tal. Perdemos o jogo. Mas se eu falar para você que existe um ambiente de deteriorização, não existe. Por incrível que pareça, não existe. E eu nem posso dizer que os jogadores não estão se empenhando, vocês estão vendo. Muitos deles pode ser ruim mesmo, mas está tentando. Não é? Não tem ninguém entregando o restante da hora. Entendeu? O ambiente é tranquilo. Não é? Eu gostaria até que eles tivessem até mais vergonha na cara, né, para tirar a gente dessa situação. Isso porque é o time que a própria diretoria que ele faz parte hoje que montou, né? Contratou. Tem jogador ruim aí, ele precisando do comprometimento dos subordinados dele, ele termina dizendo, os caras têm que ter vergonha na cara. E falando que tem cara que é ruim mesmo, mas não tá entregando. O Zezé podia virar coach, né? Agora não tá na moda agora, coach. O Zezé podia virar coach. De tudo. Imagina o Zezé chegando na sua empresa, falando assim, essa equipe de venda não tá funcionando, não? Tem que ter vergonha na cara, pra vender. Diante de tudo isso que a gente tá mostrando aqui no último lance, tomara que o Cruzeiro caia pra Série B. De verdade, eu tô torcendo pra que o Cruzeiro caia. De tudo porque é um absurdo. Primeiro, é um absurdo que essa gestão tá fazendo por tudo que a gente já debateu. É um absurdo que eles tenham a premiação de continuar na elite do futebol. Eles não merecem, eles têm que cair. Uma pena, a instituição Cruzeiro é muito superior a esses caras aí, sem dúvida alguma. A torcida merece? De fato, não. Agora, um monte de jogador que a gente já cansou de falar aqui, laranja podre, sim,
essa gestão não merece, então tomara de verdade, estou torcendo para que o Cruzeiro caia. Vou bater na mesa ou quebrar também. O ambiente não é ruim, né? Isso que ele falou. Isso que ele falou. O ambiente não é ruim. Só falta vergonha na cara. Mas falta vergonha na cara, mas tem jogador ruim, mas o ambiente é bom. O ambiente é tranquilo. O Pretzel sempre levanta a bandeira da coerência aqui no nosso programa. Não, levanto não. Eu envergo a bandeira. Deixa eu falar, então, Xandão. Eu tenho o brasão do meu uniforme. Eu tenho o brasão do meu uniforme. O presidente Wagner, o presidente do Cruzeiro, ele falou naquela pressão que ele tomou do torcedor, o imbecil lá, que no começo do ano, vocês falaram que o time era bom, era o melhor, não sei o que. Aí vem o Zé Perrella, que é da mesma administração, tá todo mundo junto, fala que tem jogador ruim. Então qual que é o equilíbrio desse negócio? Só fazendo justiça, o Zezé não era dessa administração, mas tá junto agora. O Zezé, ele inclusive era oposição. Há quem diga que o Zezé, enquanto era presidente de algum conselho lá, jogou muito contra essa administração e agora ele apareceu como esse salvador. Apelaram para ele. Até isso fizeram no Inter. O Internacional trouxe de volta o Fernando Carvalho em 16, como se fosse... Foi uma entrevista até patética. Ele ao lado do Celso Rotti e do Ibsen Pinheiro, que a SWAT estava voltando ao Inter para salvar o Internacional. Absurdo. Então, e o Inter caiu de forma lamentável e está pagando até hoje, né? Toda a corrupção daquela gestão. Agora, e o Cruzeiro vai ser a mesma coisa. O Perrella voltou como o salvador da pátria. Isso. Mas os grandes dirigentes da história, Benito, César Massi, que já estão falecidos, os outros presidentes, esses caras não podem mais voltar. Isso é pensamento mágico. O que está faltando para o Cruzeiro é gestão. E os jogadores viram a sacanagem. Mas o time do Cruzeiro, se você olhar, compara com os outros aí, ele não é pior que os outros. Não, é melhor. No nome é melhor. Nesse momento falta campo pro Cruzeiro. É só campo. É só campo. Como assim? Gente, o Cruzeiro tá 2 pontos atrás do Ceará. É só campo. É só jogar bola, gente. Mas o que acontece atrás influencia em campo também. Não, eu sei disso. O que acontece na diretoria influencia diretamente o desempenho dos jogadores. Mas Capelo, vamos supor assim, falar assim, ó, o Cruzeiro não vai jogar 35 vezes, vai jogar só os 3, precisa ganhar os 3. Beleza. É essa a missão. Talvez o cara vá lá, beleza, eu topo essa missão. Só que desse jeito, com o dirigente dizendo que tem que ter vergonha na cara, com o jogador com salário atrasado, com torcida ameaçando morte. Como é que isso vai funcionar? Palpite, meu jovem, faz 4 pontos, tá? Empata com o Vasco, perde pro Grêmio e ganha do Eu Palmeiras. ia chegar nesse ponto daqui a pouco, mas legal, beleza. já Você antecipou apresentando o programa. Eu sabia que tu ia pedir Claro, é tudo surpresa aqui. Coerência. O negócio mas beleza. É só pra te pegar no pulo. Mas 4 pontos não é fora da curva do Cruzeiro. Se o Cruzeiro somar 4 pontos em 9, tá na média do que tá acontecendo aí, O Cruzeiro tem 7 vitórias em 35 partidas. É isso. Pois é. 7 vitórias. É mais provável E aí nessa hora não adianta dizer, não, mas o time... Lógico que o time tem valores individuais, lógico que tem. Como o Palmeiras de 2002 também tinha. O Palmeiras de 2002 tinha time pra cair? Não. O Inter de 16 tinha time pra cair? Não, tinha gente muito pior. Não, tinha gente muito pior. Tinha gente muito pior. Você entendeu o meu argumento aqui? Entendi. Se o Cruzeiro só ganhou 7 jogos em 35, o que leva a gente a crer que pode ganhar 3 de 3. Pois é, mas o que o Galvão falou é isso. Se você pegar o time do Cruzeiro hoje, analisar friamente, tem o Fred, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel, tem o Dedé que tá voltando, o Léo que tá voltando, o Fábio, Orejuela, o Egídio que nessa luta por baixo Dodô é bom. Então assim, como é que um time desse pode ser rebaixado, gente, se a gente analisar campo. Mas é isso. Só campo não Se o Cruzeiro for rebaixado, vai ser o melhor time rebaixado da história. Acho que o Palmeiras de 2002 era melhor. Esse Cruzeiro é melhor. Eu vou falar assim, É que o Palmeiras de 2002 foi rebaixado em um turno só, né? Porque era só, não era turno e retorno, né? Esse talvez seja mais impactante, porque é um time bom e que teve 38 rodadas para se quem ganhou o bicampeonato da Copa do Brasil, gente, esse Cruzeiro foi um semestre interessante. O estadual, né, campeão, Copa Libertadores da América, chegou a ser o único time invicto da competição, ganhando fora do futebol argentino, e aí, de repente, começou a degringolar. O Cruzeiro foi perder a invencibilidade pro Emelec, num jogo que ele já estava classificado, que ele perde dentro do Mineirão, e a partir dali virou completamente. A temporada, o Cruzeiro, vamos supor, tá rebaixado. A gente vai fazer um debate aqui.
quem é o maior responsável pelo rebaixamento do Cruzeiro? Jogadores ou diretoria? Eu vou na diretoria. Os jogadores têm culpa, mas a diretoria é uma piada, é uma vergonha. Há quanto tempo que a gente não escutava nos bastidores, ó, vai estourar o Cruzeiro, né? Vai estourar de gestão. Cara, toda hora a gente escutando agora isso. Estourou no campo, né? Isso, mas toda hora eles falam, vai Mas estourar. estourou antes fora. A reportagem do Rodrigo Capello e da Gabriela Moreira foi o que jogou tudo lá. Inclusive com crimes sendo investigados. Essa reportagem, entre aspas, foi excelente reportagem, mas ó a figura que eu vou fazer. Essa reportagem rebaixou o Cruzeiro. Agora, na minha opinião. Pode ser. Não, porque essa reportagem escancarou toda a podridão. Agora, aquele negócio que você falou, né? O jogador viu que tinha coisa errada. Agora é o seguinte, o torcedor que está nos assistindo, muitos deles talvez estejam nesse momento vendo esse panorama até chorando. E aí eles querem saber, mas, puxa vida, tá certo, tá tudo errado no meu Cruzeiro. Mas alguma coisa ainda pode ser feita para o Cruzeiro não cair. Em termos de futebol, de jeito de jogar, alguma coisa assim. Será que o Adilson Batista pensa em algo diferente para o Cruzeiro se salvar? Eu preciso colocar os melhores. O futebol pede isso. A gente assiste toda hora a Premier League, adora a Premier League e nós precisamos jogar como a Premier League. E quem jogou um futebol como a Premier League foi o Flamengo. O Flamengo com intensidade. Se não tiver intensidade, não joga. Mas ele não, eu acho que ele, só para defender o Adilson, assim, ele não foi advogado. Ele não quis falar que agora o Cruzeiro vai jogar como o Manchester City, nem como o Liverpool. Ele está falando, assim, tem que ter intensidade, espírito, sabe? Mas, Alex, é isso, mas esse tipo de declaração não compara com nada, porque hoje não dá para comparar com nada. Porque o Cruzeiro não está caindo só no campo. O André tem razão, que o Cruzeiro ainda tem a vantagem do campo. Sim. Mas o Cruzeiro não está caindo só no campo. Em janeiro, quando a gente fazia, por exemplo, aqui nos nossos programas, quem são os principais candidatos à Série A? A gente colocava o Cruzeiro. Claro, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Santos e mais alguns. Grêmio. A gente sempre colocou. Então, a matéria colocou a podridão. Os jogadores, na maioria, eles largaram. Isso aí tá claro, eles largaram. Alguns jogadores em péssima forma física. E aí é o seguinte, ó. Tudo bem, o Thiago Neves, ele bateu o pênalti pra fazer, né? Mas muita gente lá no fundo, pois é, olha lá, ó, bateu pra fora, sacanagem. Muita gente pode achar isso. Eu não acho. Eu também não. Eu não paro esse princípio do Thiago Neves. Eu não quero achar isso, não. Mas você não acha que vários cruzeirenses podem pensar? Não, estão achando, estão postando. Na hora, eu tava ouvindo o jogo pela rádio, e na hora que ele estou pra fora, eu falei, na hora, cheiro de arroz queimado. Cheiro de arroz queimado. O que eu não gostei depois eu vi o lance, de fato, não. Dessa declaração do Adilson é que muitos podem não ter visto o jogo Flamengo e Ceará. Né? A forma como o Adilson sai do Ceará é justamente por causa da covardia do Ceará nessa partida contra o Flamengo. Tu teria demitido? Do jeito que demitiu? Eu não teria demitido. Não dava para manter o Adilson depois de Flamengo e Ceará. O torcedor do Ceará, que acabou de acompanhar aqui na TNT, na tela da TNT, o empate Ceará-Atlético Paranaense, sabe disso. Não dava para manter o Adilson. Mas por essa tua tese, então, caiu o Cruzeiro. O que ele fez nesse jogo foi inacreditável. Foi inacreditável. Não só nesse jogo, André. Ele vinha de uma sequência ruim também. Ele jogou com 50 caras atrás, dando balão. É contra o Flamengo, tudo bem, mas ele dava balão. E o goleiro do Flamengo, o Diego Alves estava jogando no meio do campo, porque não tinha ninguém do Ceará atacando. Tirou o meia que era atacante para botar um zagueiro, faltando o quê? No intervalo. No intervalo, o Thiago Galhardo faz o gol e no intervalo ele tira o Thiago Galhardo e coloca um terceiro zagueiro. Agora ele quer falar e jogar Premier League. Pelo amor de Deus. Peraí, por falar em Premier League. Conversa mole.